Foi uma tarde fria de outubro em Mumbai, Índia. Dawood Ibrahim, de 24 anos, e seu irmão Shabir Kaskar, 25, deixaram uma delegacia depois de serem interrogados sobre uma recente tentativa de assassinato. Era 1980 e os irmãos, acompanhados por seu amigo e mentor Khalid Khan, voltaram à sua sede. Eles estavam a apenas alguns minutos da delegacia quando Dawood viu um homem com uma arma. Ele reconheceu o atirador. Era Amir Zadá, um membro de alto escalão de sua gangue rival, o Pathan. Dawood tentou pegar sua própria arma, mas tinha esquecido que não estava armado. Olhou para cima, congelado de medo, enquanto Amir Zadá e seu primo Alan Zeb se aproximavam do carro com as armas apontadas para cima. Khalid Khan agiu rapidamente e empurrou Dawood para fora do caminho quando Amir Zadá e Alan Zeb abriram fogo. Dawood sentiu o sangue de Khalid pingar em seu rosto. Khalid não vacilou, entretanto. Ele sacou sua própria arma e devolveu o fogo, forçando os aspirantes a assassinos a fugirem do local. Dawood Ibrahim enfrentou a morte, mas saiu com apenas um arranhão. Foi neste momento que ele se tornou uma lenda invencível e imparável. Dawood Ibrahim apareceu no submundo de Mumbai e trouxe uma abordagem corporativa ao crime. Enquanto outras gangues em Mumbai eram vagamente formadas e caóticas, Dawood supervisionava uma cadeia de comando organizada. Sua gangue, Companhia D, estava envolvida numa variedade de empreendimentos ilegais, desde extorsão até lavagem de dinheiro e jogo, incluindo o esporte favorito de Dawood, o cricket. Seu status de lorde do crime lhe deu acesso para assistir a cada grande partida de cricket da melhor caixa de qualquer estádio. Melhor ainda, se quisesse, poderia entrar e sair dos camarins dos jogadores sem convite ou objeção. Em uma dessas ocasiões, em 1986, ele entrou confiante no vestiário do time indiano antes da final da Copa Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. A Índia estava se preparando para enfrentar o Paquistão. Dawood exigiu uma audiência com os jogadores e o time não teve escolha a não ser aceitar. Apesar de ter apenas 30 anos de idade, sua reputação como um assassino se espalhou por todos os cantos de Mumbai. Ninguém queria deixá-lo com raiva. Olhou ao redor da sala para cada jogador. Ele falou com firmeza e exigiu uma vitória. Como o famoso jogador de cricket Dilip Vengsarkar relatou em entrevistas anos mais tarde, Dawood tentou reunir o time indiano e disse: "Se eles ganharem o torneio, eu darei a todos um carro Toyota." Na maioria das circunstâncias, esta oferta seria vista como um generoso presente de um entusiasta apoiador. Mas os jogadores sabiam que os presentes de Dawood Ibrahim foram comprados com dinheiro de sangue. O capitão da equipe exigiu corajosamente que Dawood saísse e recusou sua oferta. Este foi um momento raro para o líder da Companhia D. Desde a construção de seu império, Dawood tinha se acostumado com as pessoas fazendo o que ele dizia, seja por sua escolha ou por sua insistência. Talvez tenha sido sua admiração pelo esporte ou equipe de seu país que permitiu que os jogadores mantivessem suas vidas naquele dia. Mesmo sabendo que a maioria daqueles que ousaram cruzá-lo não viveram o suficiente para contar a história. Ao invés disso, ele acenou com a cabeça e voltou para o seu lugar. Já cheio de raiva, seu dia só piorou quando viu a Índia perder para o Paquistão. Ele não gostava de perder. Ele não gostava de estar cercado de perdedores. Ele era um conquistador, um destruidor, um chefe. Dawood Ibrahim Kaskar nasceu em 26 de dezembro de 1955 em Khed, uma pequena vila em Maharashtra, Índia. Quando ele ainda era jovem, sua família se mudou para a agitada cidade de Mumbai, então conhecida como Bombaim. Sua família se estabeleceu no distrito dominado pelos muçulmanos de Tenkar Mohalla. Seu pai, Ibrahim Kaskar, trabalhou como chefe de polícia no Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Mumbai, enquanto sua mãe ficou em casa e o criou junto a seus 8 irmãos e 4 irmãs. Seus pais só poderiam proporcionar uma vida de classe média baixa para a família. Mas, mesmo quando criança, ele tinha grandes sonhos para o seu futuro.
Ele nunca gostou muito de ir para a escola. Isso dificilmente o afetou quando lhe foi dito que a família não podia mais pagar por sua educação. Ele já estava procurando maneiras de seguir em frente em seus próprios termos. Ele tentou se tornar um mecânico de carros enquanto dirigia rickshaws nas ruas de Mumbai. Mas todos os seus esforços geravam uma renda muito modesta. Ele não queria uma vida de venda de sucata. Ele queria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro de verdade. A única recompensa que recebeu durante este período foi o cricket, uma forma não oficial do esporte que geralmente é praticado nas vielas da cidade. Enquanto ele gostava de jogar como um fã de cricket, seu amor pelo esporte pouco fez para colocar dinheiro no bolso. Embora fosse apaixonado por cricket, o adolescente Dawood virou seus esforços para o crime. Inicialmente, ele se voltou ao crime e à fraude por conta própria, visando o movimentado mercado de Cromford, em Mumbai. Junto com vendedores de aves, frutas, legumes e produtos importados, ele vendia relógios baratos, enganando os clientes com preços falsos. Percebendo que ele precisava expandir sua operação, recrutou um grupo de colegas de seu bairro de Dongri. Essa ideia provavelmente veio por sugestão de seu mentor e mais tarde protetor, Khalid Khan. Khalid Pehelwan era um homem enorme. Seu conhecido pseudônimo, Pehelwan, na verdade significa lutador. A figura imponente de Khalid poderia levar os modestos habitantes do submundo de Mumbai a assumir que o homem era simplesmente um músculo burro. Mas Khalid tinha cérebro, assim como músculos. Se formou em economia e aplicou esse conhecimento em seus negócios como um contrabandista de ouro. Dawood e Khalid se encontraram nas ruas de Mumbai e Khalid rapidamente gostou do jovem ambicioso. Com o tempo, Khalid tornou-se algo como um mentor, ensinando-lhe economia e administração de empresas. Ele também o ensinou a lutar. Khalid treinou-o em combate corpo a corpo sem armas e em luta com facas. Ele não era o maior garoto do bairro, então Khalid o ensinou a usar sua agilidade na luta. Ele aprendeu a apontar perfeitamente uma bala com seu cotovelo bem embaixo do queixo do inimigo e quebrar o pescoço. Ele absorveu as lições como uma esponja. Pegou o que aprendeu com Khalid tanto em economia quanto em combate e o aplicou nas ruas. Enquanto Khalid observava seu jovem protegido fazer um nome para si mesmo, ele jurou que não importava o que acontecesse, ficaria ao seu lado como seu protetor. Ele mantinha um grupo de crianças Rajed ao seu redor. Alguns eram seus parentes de seu lugar de nascimento, Ratnagiri, enquanto outros eram amigos de seu bairro de Dongri. A gangue formou um senso extremo de lealdade a Dawood. Isso lhes deu uma maneira de sair da pobreza, uma maneira de sustentar suas famílias que eles nunca teriam sido capazes de encontrar por conta própria. Em troca, fizeram sua licitação. Não importa o que ele pedia. No início dos anos 70, o adolescente tinha organizado a gangue em uma pequena rede de contrabando. O contrabando era um crime comum em Mumbai na época. A cidade tinha um movimentado mercado subterrâneo para metais preciosos, eletrônicos e outros itens de alto valor. Eles tinham muita competição, especialmente a gangue de Rajimastan e a gangue de Karim Lala Patan, que havia se tornado uma infame na cidade. Enquanto Dawood aprofundava suas raízes no submundo, ele e seu irmão, Shabir, começaram a trabalhar com a banda de Karim Lala. Karim, nascido em 1911, administrava lojas de jogos e bebidas na área de Dongri, no bairro de Dawood. Ele também estava envolvido no contrabando de joias, extorsão e contrabando como o haxixe. Karim era muito respeitado, principalmente porque ele era um dos mais importantes líderes de gangues da cidade. Vendo a oportunidade de conseguir a boa vontade de Karim, Dawood e Shabir se tornaram uma dupla de durões para Karim. Os durões perambulavam pelas ruas de Mumbai e recolhiam dinheiro de comerciantes que não cumpriam com seus pagamentos ao Karim. Em algum momento durante seu trabalho com Karim, Dawood e seus homens invadiram o território do gangster rival Rajimastan. Raj era conhecido como um homem que tentou evitar a violência, mas ele ficou tão bravo
que ordenou que seus homens espancassem alguns dos homens da outra gangue para evitar uma mensagem. Dawood precisava recuar. Raj veio de uma família de baixa renda. Ele trabalhava 12 horas por dia nas docas da cidade e ganhava apenas 5 rúpias por dia, o que hoje seria cerca de $2. Mas Raj viu seu acesso ao porto como um caminho para uma vida melhor. Raj transformou sua existência de mão em mão num negócio de contrabando que lhe rendeu milhões. Sua organização moveu ouro, prata, relógios e rádios. Rapidamente se tornou o primeiro chefe do crime organizado da Índia. Mas seu status não o assustou. Ele não podia permitir que o ataque de Raj ficasse impune. Ele queria enviar uma mensagem própria de que ele e sua equipe não deveriam ser enganados. Em 4 de dezembro de 1974, o jovem de 18 anos de idade recebeu um aviso de que um correio de dinheiro estaria trazendo uma grande quantidade de dinheiro para a casa de Raj na colina Malabar, uma seção chique do sul de Mumbai. Ele armou seus homens com espadas, revólveres e partiu para realizar um roubo descarado. Por volta das 14h30, o táxi carregando o correio de dinheiro voou à sua frente. O trio empurrou um carrinho de mão para o meio da estrada, forçando o táxi a parar. Em poucos minutos, Dawood e sua equipe tiraram o dinheiro do carro, quase $500 mil de rúpias. Mas o que deveria ter sido um momento de triunfo, rapidamente se transformou em pânico. Certo, o dinheiro não era de Raj. Ele pertencia ao Banco Metropolitano. Dawood e sua gangue não apenas completaram um assalto, mas cometeram o maior assalto a um banco em Mumbai em uma década. Eles não sabiam disso na época, mas estavam a caminho de se tornarem lendas. Em 4 de dezembro de 1974, Dawood Ibrahim, de 18 anos, roubou uma pequena quantidade de rúpias em um ousado assalto ao meio-dia. Eles acreditavam que o dinheiro pertencia a um líder de gangue rival, Raj Mastan. Mas no dia seguinte descobriram que o dinheiro nem era do Raj, era propriedade do Banco Metropolitano. Ele tinha acabado de cometer o mais bem-sucedido assalto a um banco na história recente da cidade. O pai de Dawood Ibrahim, que ainda era um agente do Departamento de Investigação Criminal, foi designado para investigar o caso. Não demorou muito para ele descobrir que seu próprio filho estava envolvido no crime. Quando soube a verdade, Ibrahim bateu em Dawood com um cinto de couro. Então ele o levou para a delegacia de polícia para confessar. O departamento de polícia registrou a denúncia de roubo contra Dawood e sua gangue. Mas oficiais sêniores viram sua captura como uma oportunidade de derrubar outra organização, a quadrilha Patan. Eles lhe ofereceram clemência em troca de sua ajuda. Ele ofereceu informações suficientes sobre a gangue Patan para evitar processos. Mas não deu nada sobre Raj Mastan. Dawood queria lidar com o próprio Raj. Felizmente, em 1975, Dawood, com 20 anos, e Raj, com 40, se encontraram cara a cara num pátio de prisão depois que Dawood foi preso sob outra acusação. Raj tinha sido preso durante um período em que a Índia estava em estado de emergência. Sua prisão não é clara, embora pareça não ter conexão com o agora infame roubo. No entanto, agora que ambos estavam confinados na prisão, os dois homens finalmente tiveram uma chance de se confrontar. Mas não houve luta. Ao invés disso, os dois homens se uniram ao longo de seu tempo na prisão. Raj viu um homem faminto e ele se tornou outro mentor para o jovem criminoso e expandiu o que Khalid Khan havia lhe ensinado. Eles foram soltos da prisão no final da década de 1970. Agora que ambos estavam de volta às ruas de Mumbai, Dawood continuou sua educação no submundo, trabalhando com Raj. Como seu aluno, ele viu o funcionamento interno do Império do Rei de Ouro. A dedicação de Raj inspirou Dawood a ser um bom e generoso líder. Ele fez disso uma prática para compartilhar a riqueza com seus homens. Raj também lhe mostrou como fazer seus negócios criminosos, trabalhando com a mídia, funcionários do governo e a polícia de Mumbai.
A polícia estava mais do que feliz com um acordo sobre a mesa para evitar que eles batessem na porta do Raj. Ele viu o rico contrabandista se misturando com políticos, magnatas dos negócios e estrelas de Bollywood. Raj usava roupas puramente brancas de grife e só viajou em seu Mercedes-Benz branco com um motorista. Ele estava determinado a imitar Raj tão logo pudesse pagar por isso. Com tudo o que Raj lhe ensinou, Daoud foi capaz de aplicar sua educação criminal à sua própria gangue, a Companhia D. Nos anos seguintes, a Companhia D trabalhou lado a lado com a quadrilha Pathan de Raj e Karim Lala. Entretanto, a aliança era instável e a Companhia D logo se viu em desacordo com Pathan em 1980, depois que o sobrinho de Karim estava envolvido no assassinato do amigo de Daoud. Karim Lala tentou mediar a ruptura do trio, mas todas as conversas se mostraram infrutíferas. Ele começou a tomar o território de Pathan em retaliação. O acordo de qualquer cavalheiro entre as duas gangues saiu pela janela. Finalmente, a luta entre os dois grupos colocou um fim a outro código de honra, aquele que proibia a matança. Embora ele tivesse aprendido muitas lições com Raj, ele não compartilhou a aversão de seu mentor à violência. Apesar de ter apenas 1,80 m de altura, Daoud desenvolveu uma reputação como um bruto. Ele e seus homens usavam o lema bater primeiro, fazer perguntas depois, para lidar com os problemas. A Companhia D de Daoud começou a lutar abertamente contra os loucos nas ruas de Mumbai. Os brutamontes retalharam. Até tentaram matar Daoud e seu irmão Shabir. Eles sobreviveram graças ao seu primeiro mentor, Khalid Khan, que foi baleado durante o tiroteio. Finalmente, após meses de inimizade, a guerra atingiu um ponto de ebulição em fevereiro de 1981. Na noite de 12 de fevereiro de 1981, Shabir Ibrahim Kaskar, de 26 anos, estava em um clube com sua amante Chitra. Quando finalmente saíram de manhã cedo, foram perseguidos. Por volta da 1h30 da manhã, Shabir levou seu carro, um Fiat, para um posto de gasolina em frente a um templo hindu em Prabhadev. Ele estava prestes a sair quando, de repente, um pelotão de ataque do Pathan o cercou. Disseram a Chitra para sair. Ela o fez e eles a deixaram ir. Uma vez que Chitra saiu do caminho, o pistoleiro abriu fogo e matou Shabir. Eles deixaram a bala para trás e o Fiat encharcado de sangue em direção ao seu próximo alvo, Daoud. Cerca de 1 hora depois, a equipe do Pathan chegou em Dawood Street. Eles esperavam pegá-lo antes que ele soubesse da morte do seu irmão. Mas eles não estavam preparados para a esquadra de guarda-costas da Companhia D, liderada por Khalid. Khalid reconheceu instantaneamente os atiradores dos Pathans. Ele ordenou que a enorme porta de aço na frente da casa de Daoud fosse fechada e selada. Com Daoud em segurança dentro de casa, os garotos da Companhia D entraram em ação. Um tiroteio começou. Os atacantes foram feridos no tiroteio, mas todos conseguiram escapar. Uma vez que a poeira assentou, Daoud soube do assassinato de seu amado irmão. Alguma coisa mudou no senhor do crime. Embora ele não fosse conhecido por se esquivar da vingança, a morte de Shabir foi diferente, foi pessoal. Ele não ia deixar os assassinos de seu irmão desaparecerem pela noite. Após a morte de Shabir, as ruas de Mumbai ficariam vermelhas de sangue. Daoud emitiu contratos sobre as vidas de cada membro da gangue Pathan. A cidade nunca tinha visto nada como isto antes. O primeiro dos assassinos de Shabir a encontrar seu fim foi Amirzadeh, o homem que também havia falhado em matar Daoud alguns meses antes. Em setembro de 1983, Amirzadeh foi baleado na saída de um tribunal de Mumbai. Por um tempo, Daoud não tinha nada em sua vida a não ser sua cruzada sangrenta. Seu irmão tinha sido seu melhor amigo e confidente. Ele havia jurado deixar o seu amor para se concentrar em sua vingança. Mas então, em 1983, ele conheceu Mejabin Shaikh.
Eles começaram um relacionamento e pela primeira vez em muito tempo, Dawood teve algo em que se concentrar em sua vida além da violência. Ainda assim, o novo romance em sua vida não o distraiu de seu último plano para controlar o submundo da cidade. Mais de 20 vezes. A contagem de corpos da cruzada de Dawood estava começando a virar cabeças. Podia sentir a pressão da polícia, assim como dos Pathans. Ele sabia que tinha que se esconder. Logo depois, aos 29 anos, ele fez sua primeira grande mudança para fora da Índia, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas a ausência de Dawood na Índia não impediu a guerra de gangues em Mumbai, ou o controle da cidade pela Companhia D, mesmo a aproximadamente 1.900 quilômetros de distância. Ele podia ver as atividades de sua gangue se expandindo, do contrabando à extorsão, prostituição, lavagem de dinheiro, jogos de azar e tráfico de drogas. O setor imobiliário, que estava em boom na Índia, também se tornou seu interesse. Ele e os outros gangsters indianos forneceram dinheiro adiantado para ajudar construtores e financiadores a superar a concorrência de outras empresas que concorrem pela propriedade. Eles também agiram como músculo, despejando à força os inquilinos teimosos. Qualquer um que se atrevesse a recuar acabaria com suas próprias parcelas no cemitério. Mas à medida que a Companhia D expandiu suas atividades, ela não aceitou mais pagamentos em blocos de prata. O dólar americano e a libra esterlina se tornaram a moeda de escolha. Eles também atualizaram suas armas. Espadas, facas e revólveres foram eliminados e substituídos por AK-56 e AK-47s. O negócio de Dawood criou a maior raquete Hawala da Índia. Hawala é um sistema não oficial de transferência de dinheiro que permite que os fundos sejam movimentados para fora do âmbito legal. Acredita-se que o sistema de condutos ilegais esteja profundamente interligado com o submundo, não apenas com gangues, mas também com organizações terroristas. Mesmo com Dawood num país completamente diferente, sua gangue conseguiu eliminar seus rivais, o que inclui os remanescentes da gangue Pathan. Sua agitação o deixou como o rei sem oposição do crime de Mumbai. Os assassinatos mantiveram o povo em estado de medo e nenhuma outra gangue se atreveu a rivalizar com ele. E com a maioria de seus rivais mortos, ele decidiu que era hora de ir para casa. Em 1986, Dawood, de 31 anos, voltou a Mumbai depois de 2 anos em Dubai. Quando pousou, ele e o líder do Pathan, Karim Lala, puseram um fim à sua rivalidade amarga e sangrenta. Ejaz Pathan, um ex-membro do bando de Karim, uniu forças com a Companhia D e supervisionou o crescente comércio de drogas através da fronteira com o Paquistão. Seu retorno também permitiu que ele finalmente se casasse com Mejabin. Após um longo compromisso, ela pediu a permissão do pai e ele aceitou. Mas apenas uma quinzena após seu casamento, a polícia de Mumbai emitiu uma acusação formal contra Dawood pelo assassinato de Samad. Apenas alguns meses depois de voltar para a Índia, ele foi forçado a fugir para Dubai mais uma vez. Mas, através de sua rede de associados, ele manteve seu controle sobre o submundo de Mumbai. Essa equipe de tenentes incluía Chota Shak, de 33 anos. Shak estava familiarizado com uma vida de crime antes de se juntar à gangue de Dawood. Ele cresceu no gueto Nagpada de Mumbai e também foi treinado pelo mentor de Dawood, Raj Mastan. Após uma prisão em dezembro de 1988, Shak pagou fiança, fugiu do país e se juntou a Dawood em Dubai. Acredita-se que ele tenha sido o principal recrutador de assassinos contratados para a Companhia D na Índia. Outro membro-chave com quem ele trabalhou foi Chota Rajan, 34 anos. Como muitos outros membros da Companhia D, Rajan foi um produto do desespero urbano. Do subúrbio oriental de Chembur, em Mumbai, começou sua carreira no mundo ilegal ao se envolver em pequenos crimes. Através de Rajan, eles conheceram Abdul Razak Tiger Memon,
que cresceu perto do distrito de Dongri, em Mumbai. Subindo nas fileiras da Companhia D aos 36 anos de idade, Tiger se tornou um dos assistentes mais confiáveis de Dawood. E foi Tiger que finalmente transformou atividades ilegais em terrorismo internacional. Estes homens supervisionavam a Companhia D enquanto Dawood estava escondido. Mas a ausência deles na Índia não impediu o sistema legal de tentar processar seus vários casos. O julgamento por seu envolvimento no roubo do Banco Metropolitano de 1974 finalmente chegou ao fim em 1989. Todos os membros da gangue foram absolvidos, exceto Dawood e seus homens de confiança, Sher e Syed. Mesmo depois deste veredicto, Dawood teve tantas acusações contra ele que várias ainda estão pendentes até hoje. No entanto, ele fez seus negócios ilegais fora da Índia. Enquanto estava em Dubai, ele formou uma aliança com sheiks locais ou líderes tribais árabes para fortalecer seus negócios em toda a região. Disse que ele até contratou membros das famílias reais dos Emirados do Golfo, que não cumpriram ordens. Ele também usou sua posição para iniciar relacionamentos com atrizes famosas, incluindo a estrela de Bollywood Mandakini. Alguns anos depois, por volta de 1990, Mandakini, de repente, parou de fazer novos filmes. Foi dito que ela se mudou para Dubai para ser a amante de Dawood. Anos mais tarde, no entanto, Mandakini negou absolutamente. A verdade ainda é assunto de especulação. Com os anos 90 em andamento, sua reputação chamou a atenção de outros grupos nefastos na região, especificamente a Agência de Inteligência Interservícios do Paquistão. Foram as rotas de contrabando que inicialmente capturaram seu interesse. Estimativas sugerem que até 1991 os contrabandistas trouxeram quase 200 toneladas de ouro para a Índia a cada ano. Entretanto, as mudanças nas importações de ouro em 1992 causaram a queda dos preços, colocando esta parte do comércio sob pressão. Ele sabia que precisava compensar a renda perdida. E o ISI queria usar algumas das rotas de contrabando de Dawood para transportar armas e munições. Com a economia da Índia desestabilizada pela queda do ouro, o ISI viu isso como uma oportunidade de minar ainda mais Mumbai. Eles queriam a ajuda de Dawood. O ISI tinha sido considerado um grupo terrorista por várias agências internacionais. Eles queriam sua ajuda e influência para manter o poder na Índia. Inicialmente, ele estava relutante em se envolver para o ISI. Ele via a agência paquistanesa como um grupo terrorista e não queria trabalhar com eles. Mas então, alguns de seus associados próximos, especialmente o Tiger Memon, decidiram que já era o suficiente. No final de 1992, em sua luxuosa casa em Dubai, Dawood Ibrahim, de 37 anos, deixou de ser o chefe de um império ilegal multifacetado para se tornar um terrorista internacional. Era terça-feira, 17 de maio de 2011. Dawood Ibrahim e sua família estavam transformando sua luxuosa casa em Karachi, Paquistão, num local de casamento palaciano. Seu único filho, Moin, foi a última criança da família a se casar e o evento foi para demarcar quem é quem da elite na região. A quase 800 quilômetros de distância no sul de Mumbai, o irmão mais novo de Dawood, Iqbal Kaskar, estava deixando sua casa com seu guarda-costas. Enquanto saíam pela porta da frente, as balas começaram a voar. O guarda-costas de Iqbal agarrou sua arma para atirar, mas a arma encravou. O guarda-costas foi baleado na cabeça. Então os atacantes fugiram, deixando Iqbal ileso. Quando Dawood ouviu falar do ataque, sua comemoração foi colocada em espera. O senhor do crime tinha uma longa lista de inimigos, mas apenas um ousaria fazer tal coisa, atacar sua família. E no dia do casamento de seu filho, esse inimigo era Chota Rajan, um ex-tenente de alto escalão do sindicato do crime de Dawood. Seu antigo aliado tinha se tornado um rival de arco sanguinário. Ao longo dos anos 80,
Ele expandiu sua pequena rede de contrabando em uma empresa criminosa que incluía extorsão, assassinatos por contrato, contrabando de armas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Tudo era baseado em Bombay, agora conhecida como Mumbai, a cidade indiana onde Ibrahim viveu desde a infância. Mesmo depois de fugir para Dubai e escapar da lei em seu país de origem, ele continuava dirigindo seu império criminoso do exterior. E em 1992, suas operações se expandiram para o terrorismo. Suas rotas de contrabando eram atraentes para a inteligência e interserviços do Paquistão, a principal agência de espionagem do país. O principal objetivo do ISI era desestabilizar a Índia, um inimigo de longa data do Paquistão. A tubulação subterrânea poderia ajudá-los a transportar armas e munições através da fronteira para suas missões secretas. No início dos anos 90, o ISI se aproximou de Dawood para garantir sua ajuda. Um par de contrabandistas paquistaneses fez o contato inicial com o senhor do crime, mas ele resistiu à oferta. Mas sua determinação começou a vacilar quando o preço do ouro despencou e a receita de seu negócio de contrabando levou um golpe. Se ele quisesse recuperar essas perdas, teria que adicionar algo novo a seus canais de navegação. E afinal, o que importava se ele estava contrabandeando armas para criminosos comuns ou terroristas internacionais? O acesso às rotas de navegação ISI ao longo do Oceano Índico também o ajudaria a preencher a lacuna de receita e expandir seus outros negócios de contrabando. Financeiramente, a ideia não teve nenhum lado negativo, mas ele não conseguia fazer isso. Virar-se contra sua própria pátria seria ir longe demais. Enquanto a pressão econômica enfraquecia sua determinação, parece que foi uma série de eventos na Índia que finalmente empurrou Dawood para o limite. No domingo, 6 de dezembro de 1992, um grupo de extremistas hindus se reuniu na mesquita Babri Masjid, no norte da Índia. Embora a histórica casa de culto islâmica tenha ficado neste local por séculos, alguns na comunidade hindu afirmaram que a mesquita foi construída no local de nascimento do deus hindu Rama. Uma multidão de mais de 150 mil pessoas desceu no Babri Masjid naquela manhã, chamando para que templos hindus fossem erguidos na terra em seu lugar. Pouco depois do meio-dia, os amotinados encheram as 3 cúpulas da mesquita sagrada e a arrasaram sozinhos. Em poucas horas, o prédio desmoronou. A demolição da mesquita de quase 500 anos provocou tumultos entre muçulmanos e hindus em toda a Índia. A onda de confrontos violentos deixou quase 2.000 pessoas mortas em todo o país, a maioria delas muçulmanas. A destruição da mesquita e os tumultos deixaram Dawood indignado. Ele era muçulmano, assim como muitos dos membros de sua gangue. Alguns dos homens viram suas casas destruídas pelos motins hindus. Mas o que mais prejudicou foi a falta de resposta do governo. A polícia mal levantou um dedo para deter a violência. Em alguns casos, eles até conspiraram abertamente com os desordeiros. A Índia não ia proteger seus muçulmanos, então Dawood não ia proteger a Índia. No final de dezembro de 1992, os membros da Companhia D se encontraram em Dubai, onde ele havia vivido nos últimos anos. Dawood ainda não estava convencido de trabalhar com o ISI, mas o tenente de confiança, o Tigre Memon, teve sua vingança. Depois dos tumultos anti-muçulmanos e da propriedade que todos haviam perdido no caos, era hora da Companhia D igualar a pontuação, não contra os hindus, mas contra toda a Índia. Em meados de janeiro de 1993, numa reunião do final da noite em Dubai, Dawood finalmente concordou. Ele e Tigre orquestraram um plano que foi muito além do que o ISI lhes havia pedido para fazer. O primeiro passo foi recrutar soldados a pé. Eles visavam jovens muçulmanos na Índia que estavam com raiva dos tumultos e da corrupção policial que causou centenas de mortos e feridos. Para quem era realmente este país? 19 jovens se alistaram.
e os associados de Daoud os levaram para Dubai, onde aprenderam os detalhes do plano. Então foram enviados para o Paquistão, onde o ISI os treinou em explosivos e armas de fogo. Uma vez concluído o treinamento, eles retornaram à Índia para se prepararem. Daoud marcou a data para abril, para que o ataque coincidisse com Shiv Jayanti, um festival hindu. Eles queriam infligir o máximo de terror durante um tempo de alegria. E as férias significavam grandes reuniões de pessoas, particularmente entre a comunidade hindu. Os primeiros meses de 1993 foram passados pesquisando mais de uma dúzia de locais para realizar os ataques coordenados. O plano exigia uma série de bombardeios, visando políticos, oficiais do governo e hindus em toda Bombaim, a capital comercial da Índia. Em fevereiro, armas e explosivos estavam chegando na costa oeste da Índia, contrabandeados através das rotas subterrâneas de Daoud. Pelo menos 10 agentes da alfândega e da polícia foram recrutados para ajudar com o contrabando. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Até 9 de março de 1993, quando um dos novos recrutas, Gulnor Mohammed Sheikh, foi preso pela polícia. Gulo, como eles o chamavam, tinha um histórico de pequenos saques e pequenos crimes, que presumivelmente todos os policiais esperavam lidar. Mas Gulo, por alguma razão, decidiu confessar toda a trama de terror internacional, seu recrutamento por gangsters em Dubai, seu treinamento no Paquistão, a série de atentados à bomba que eles haviam planejado em toda a cidade. A polícia não acreditou nele. Gulo era um jovem criminoso das favelas. A ideia de que ele estava trabalhando com a inteligência paquistanesa parecia ridícula. Eles descartaram completamente tudo o que ele confessou. Mas as notícias da prisão e a admissão de Gulo voltaram para Dubai. Preocupado que a polícia colocasse suas mãos sobre os outros atacantes e estragasse a trama, Daoud ajustou seu plano. Seu tenente Tigre voou para a Índia e disse aos homens no campo: eles não iam esperar até abril. Os ataques aconteceriam agora. Era sexta-feira, 12 de março de 1993, em Bombaim. Às 13h30, um carro-bomba explodiu no subsolo da Bolsa de Valores de Bombaim. O prédio de escritórios de 28 andares foi completamente danificado e 50 pessoas foram mortas. Durante as 2 horas seguintes, mais 11 explosões abalaram a cidade. Outro carro-bomba detonou na corporação bancária. Um jipe explodiu no Bazar do Século, matando quase 90 pessoas. Bombas foram deixadas em malas dentro de 3 hotéis 5 estrelas, o Hotel Sea Rock, o Hotel Yuhu Sental e o Hotel Airport Sental. Scooters cheios de explosivos explodiram em centros comerciais densamente povoados, como Qatar Bazar e Zaveri Bazar. Mais edifícios subiram em fogo aberto. O cinema da Dar Plaza, o prédio da Air India, o escritório regional de passaportes, granadas de mão foram jogadas no aeroporto internacional do Saara e na colônia de pescadores em Marine Causeway, onde muitos hindus viviam. Depois que a poeira assentou, 257 pessoas foram mortas e mais de 700 feridas. Foi o primeiro ato de terrorismo doméstico em Mumbai e ainda é o maior ataque terrorista coordenado em solo indiano em termos do número de vidas perdidas. Em pouco mais de 2 horas, Daoud Ibrahim alterou para sempre o tecido de sua cidade. As investigações começaram imediatamente. Rakesh Maria, o detetive sênior da polícia de Mumbai, reuniu uma equipe de mais de 150 policiais para a tarefa. Eles começaram a reunir evidências quando descobriram uma van sem vigilância perto da fábrica, Worley em Siemens, um dos locais da explosão. O veículo estava cheio de granadas de mão e armas automáticas. Rakesh e sua equipe rastrearam a van até a mente maestra de Daoud, Tigre Memon. Os investigadores localizaram uma sala de propriedade da família Tiger, que parecia ser onde as bombas eram montadas antes dos ataques.
Eles também encontraram uma chave na geladeira que destravou uma scooter usada como parte das bombas. Depois de adentrar 79 cidades por toda a Índia, a polícia prendeu cerca de 180 suspeitos. 2 deles se tornaram informantes úteis. Dados os pseudônimos Mohamed Umar Katlab e Badshah Khan, os homens foram recrutados pela Companhia D e treinados no Paquistão. E eles revelaram detalhes de toda a trama, do início ao fim. A aplicação da lei se concentrou em Dawood, mas ele não estava em lugar nenhum. Estava observando a investigação a partir da segurança de Dubai. Mas seu ato de terrorismo tinha destruído qualquer legado que ele tivesse na Índia. Antes das explosões, o chefe do crime, que havia surgido das favelas, era algo como um herói popular entre a comunidade de Mumbai. Tudo isso mudou quando foi revelado que ele dominava os ataques que dizimavam a cidade. O descontentamento também se espalhou através da Companhia D. Um dos associados mais próximos de Dawood, Chota Rajan, que era hindu, não estava diretamente envolvido nos ataques. Vendo a destruição que o chefe tinha causado em seu país de origem, ele não podia mais suportar ser cúmplice. Ele deixou a Companhia D e levou a maioria dos líderes hindus da gangue com ele. A divisão religiosa enfraqueceu a gangue, assim como a Índia. Rajan construiu seu próprio sindicato do crime, desafiou o controle de seu antigo chefe sobre contrabando, extorsão e tráfico de drogas. A polícia ainda estava concentrando toda a sua energia na Companhia D, incluindo Dawood e Tiger. Um total de 123 homens e mulheres foram acusados de envolvimento nos bombardeios e muitos deles ainda não foram encontrados. O julgamento da longa lista de réus começou na primavera de 1995. A acusação apresentou mais de 600 testemunhas no caso. Levou cerca de 5 anos apenas para encerrar todos os depoimentos, o que deu à polícia tempo suficiente para reunir Dawood e seus outros associados que vivem no exterior. Como os Emirados Árabes Unidos têm um tratado de extradição com a Índia, Dawood mudou sua base de operações de Dubai para o Paquistão. Ele sabia que seus laços com o ISI iriam protegê-lo. No Paquistão, ele montou uma loja no subúrbio costeiro de Clifton, na área chique de Karachi. A propriedade espalhada foi apelidada de Casa Branca. A comparação foi merecida. A Casa Branca de Dawood era seu próprio centro de poder e prestígio. Ele tinha uma cachoeira, uma piscina com temperatura controlada, cristal Swarovski opulento, quadras de tênis e um ginásio de alta tecnologia. Foi guardado pelos Rangers paquistaneses, o grupo paramilitar do país, e guardado o tempo todo pelos aliados de Dawood no ISI. O longo julgamento na Índia não refreou suas atividades criminosas, incluindo seus negócios na indústria cinematográfica de Bollywood. Durante anos, o chefe do crime tinha financiado alguns dos maiores filmes de Bollywood e extorquiu dinheiro de produtores e diretores proeminentes. Uma vez que ele foi identificado como suspeito nas explosões de Mumbai, muitos em Bollywood queriam se distanciar dele e de sua organização terrorista. Mas a Companhia D continuou a encontrar players na indústria cinematográfica para manipular e extorquir. Em 1995, ele estava supostamente envolvido com a candidata ao concurso de beleza Anita Ayub. Ela queria ser do elenco de um filme de Bollywood dirigido por Javed Siddique. Quando Javed se recusou a concordar, acabou sendo morto a tiros por um membro da Companhia D. Cerca de 2 anos depois, um dos principais produtores de Bollywood, Gulshan Kumar, sofreu um destino semelhante. Esta disputa começou quando Abu Salem, um membro da Companhia D com base em Dubai, supostamente chamou Gulshan e exigiu que ele desse 10 rúpias crore, cerca de 1,4 milhões de dólares. Gulshan, relutantemente, pagou parte da soma. Abu o chamou novamente, pedindo a segunda parcela, mas Gulshan se recusou a pagar mais. Em agosto de 1997,
Gulshan saiu de um templo em Mumbai vestido de seda branca. Ele estava a apenas alguns passos de seu carro quando sentiu um metal frio contra a cabeça. O pistoleiro atirou, mas a bala só raspou a cabeça de Gulshan. Uma multidão foi atraída para o som. Enquanto os pistoleiros disparavam no ar para dispersar o tumulto, o ferido Gulshan tentou fugir de seus assaltantes. Se aproximou da porta da casa mais próxima, mas 2 pistoleiros dispararam 16 balas contra ele a queima-roupa e escaparam. A mulher da casa bateu a porta quando viu Gulshan do outro lado, mas, milagrosamente, ele ainda não estava morto. Rastejou até a porta da casa ao lado. Lá também a porta foi batida em seu rosto. Ele rastejou mais alguns metros antes que a morte finalmente chegasse. Ele usou esse tipo de violência para manter seu poder enquanto o julgamento do bombardeio de Mumbai continuava. Em 2003, os Estados Unidos e as Nações Unidas se uniram à Índia para declará-lo um terrorista global. Este rótulo significava que todas as nações membros da ONU deveriam impor uma proibição de viagem a Dawood. Eles também estabeleceram uma recompensa de $25 milhões por sua captura. Mas, apesar de seu status perigoso, Dawood viveu cercado de luxo no Paquistão. O jornalista paquistanês Gulam Hasnan relatou: ele veste roupas de grife, dirige um Mercedes high-end e luxuosas 4 rodas, usa um relógio de pulso Patek Philippe de $500 mil e chuveiros de dinheiro em estrelas e prostitutas. Em setembro de 2006, mais de uma década se passou desde os bombardeios e o tribunal finalmente começou a emitir suas decisões. Um total de 100 homens e mulheres foram considerados culpados de envolvimento nos atentados em série, incluindo o famoso ator de Bollywood, Sanjay Dutt. 3 dos irmãos de Tiger e sua cunhada foram considerados culpados por ajuda ou cumplicidade em atos de terror. Mas Dawood, Tiger e alguns de seus associados não foram sequer julgados, porque a corte não conseguiu trazê-los de volta para a Índia. Enquanto as convicções se acumulavam, Dawood foi oficialmente nomeado o homem mais procurado da Índia. Em 1993, eles lançaram uma série de ataques que mudaram para sempre a Índia. Mais de uma década depois, muitas das pessoas envolvidas nos ataques estavam finalmente enfrentando a justiça. Mas Dawood e seus principais aliados ainda estavam no Paquistão para escapar da aplicação da lei. Apesar da montanha de evidências contra ele, incluindo declarações sobre os negócios da Companhia D, graças às suas dicas, a polícia indiana estava se aproximando cada vez mais de pegar o homem mais procurado. Em novembro de 2006, 10 membros do sindicato de Dawood foram presos pela polícia de Mumbai. A polícia os havia rastreado nos Emirados Árabes Unidos e emitiram uma ordem de extradição para trazê-los de volta à Índia. O próprio Dawood, é claro, ainda estava no Paquistão, onde não podia ser extraditado. Agora que ele contava com sua proteção, suas ligações com grupos terroristas como o ISI se fortaleceram. O contrabando e tráfico de drogas foram usados para financiar ataques terroristas para outros grupos extremistas, desde o Talibã até a Al-Qaeda. Ele compartilhou rotas de contrabando com Osama Bin Laden. Em carga, supostamente visitou o líder terrorista no Afeganistão. Ele também foi ligado ao Lashkar-e-Taiba, um grupo militante islamista baseado no Paquistão. A Companhia D financiou as atividades do grupo, recrutou novos membros para seus campos de treinamento e forneceu a eles contatos criminosos internacionais. Juntos, Dawood e Lashkar-e-Taiba desataram outro ataque devastador em Mumbai. Em novembro de 2008, um barco, fornecido por Dawood, velejou do Paquistão. Os 10 homens paquistaneses a bordo sequestraram um barco de pesca indiano antes de atracarem em Mumbai, onde eles se desdobraram nas docas com granadas e armas automáticas na mão e sequestraram vários veículos, incluindo uma van da polícia. Eles mataram quase 60 pessoas em uma estação ferroviária
em seu primeiro ataque em terra. Ao longo dos 4 dias, os homens invadiram vários edifícios e deixaram 164 pessoas mortas em Mumbai. 9 dos 10 pistoleiros foram mortos no final dos ataques em 29 de novembro. O sobrevivente solitário foi executado mais tarde. A Companhia D tinha financiado o ataque inteiro e fornecido as armas. O jornal India Today noticiou que foi Dawood quem cuidou pessoalmente da logística dos ataques. Por seu papel ativo em campanhas violentas como essas, o FBI e a revista Forbes o nomearam número 3 na lista dos 10 fugitivos mais procurados do mundo em 2011. E apesar de todas as evidências de que Dawood estava vivendo no Paquistão, o governo paquistanês ainda nega com firmeza que ele vive lá. Acredita-se que ainda esteja sendo protegido por causa da sua utilidade na luta do Paquistão contra a Índia. De acordo com um dossiê preparado pelo governo indiano em agosto de 2015, Dawood tem 9 residências diferentes no Paquistão. Ele tem 3 passaportes paquistaneses, assim como passaportes da Índia, Dubai e da Comunidade da Dominica, no Caribe. Em 2015, a revista Forbes estimou o patrimônio de Dawood em mais de 6 bilhões e meio de dólares americanos, fazendo dele um dos patronos mais ricos de todos os tempos. Através de todas as suas empresas criminosas multinacionais, a Companhia D gera aproximadamente 2 bilhões de dólares em receitas anuais. Os interesses comerciais se estendem a mais de 25 países na Europa, África e Sul da Ásia. Estima-se que o número de membros da Companhia D tenha crescido para 5 mil em todo o mundo. As atividades do grupo agora incluem contrabando de diamantes da África do Sul, trabalho com fazendeiros de ópio no Afeganistão e tráfico de narcóticos para a Europa Ocidental. A Companhia D esconde suas atividades criminosas através de um negócio de vestuário, produtos petrolíferos e parcerias de construção. Mas o Sindicato Internacional do Crime ainda se concentra principalmente na Índia. Alguns relatórios dizem que cerca de 40% dos lucros de Dawood ainda vem de lá, com um dos seus principais negócios sendo a produção de notas de moeda indiana falsificadas. Dawood, 63 anos, mantém seu status de rei, apesar de sua crescente lista de inimigos e uma série de problemas de saúde. Em abril de 2016, os relatórios começaram a circular, comprovando que ele havia sofrido uma gangrena mortal em suas pernas. A infecção parece ter sido causada por hipertensão arterial de longa data e diabetes. Relatos de seus problemas de saúde levam à especulação sobre quem assumiria seus negócios após sua morte. Ele tinha previsto que seu único filho, Moin, assumiria o sindicato do crime, mas Moin recusou. Ele disse a seu pai que se tornaria um estudioso religioso. Seu irmão, Anis, foi considerado como um candidato, mas a personalidade agressiva e temperamental de Anis é considerada como tendo causado conflitos dentro da organização. Seu herdeiro aparentemente ainda não está claro, mas pode demorar um pouco até que ele esteja pronto para se aposentar. Dawood ainda hoje está em liberdade e vive em luxo no Paquistão. Ele não põe os pés em solo indiano há mais de 3 décadas. Dawood ainda está no topo da lista dos mais procurados da Índia. Mas, neste momento, é possível para o bilionário senhor do crime viver e morrer sem ser pego. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!